marco temporal. Como a proposta autoriza o garimpo e outras atividades econômicas em terras indígenas, entre elas a plantação de transgênicos, o que muda em relação ao direito de consulta? Como fica a política de não contato com povos isolados? Quais são as outras mudanças no processo de demarcação de terras indígenas? Quais as consequências do marco temporal? A Constituição Federal determina que cabe à União demarcar as terras, tradicionalmente ocupadas pelos indígenas. Essas terras são definidas como aquelas que são habitadas por indígenas em caráter permanente, são utilizadas para suas atividades produtivas, são imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. A Constituição não determina uma data limite para definir o que é um território tradicionalmente ocupado. O projeto em pauta na Câmara pretende fazer justamente isso, ao definir que a ausência da comunidade indígena na área pretendida em 5 de outubro de 1988 descaracteriza o enquadramento como terra tradicionalmente ocupada. A exceção seriam casos de comprovado conflito pelo território até a data da promulgação da Constituição. Na prática, caso o marco temporal seja aprovado, indígenas que não conseguirem comprovar que estavam em determinada área antes de 1988 não conseguirão a demarcação, ignorando que muitos povos foram expulsos ou forçados a saírem de seus locais de origem, inclusive por determinação estatal durante a ditadura militar. Além disso, processos de demarcação ainda não finalizados e que se arrastam há anos poderão ser suspensos. A maioria das terras que ainda não têm o processo de demarcação finalizado está fora da Amazônia Legal. Segundo o Instituto Socioambiental, são pelo menos 145 terras que ainda não tiveram o processo de reconhecimento concluído. Elas equivalem a apenas 1,6% da área total de terras indígenas no país e abrigam 45% da população indígena em TIs. A bancada ruralista argumenta que o marco temporal a Câmara dos Deputados aprovou na noite desta terça-feira 30, o texto base Marco Temporal das Terras Indígenas, projeto que define a demarcação apenas de terras que já eram ocupadas por povos indígenas até a promulgação da Constituição Federal de 1988. O placar foi de 283 votos favoráveis e 155 contrários. Embora o voto sim não tenha sido unânime nas maiores legendas, PL, União e PP foram os que mais contribuíram com votos para a aprovação do texto. Parlamentares governistas tentaram tirar o projeto da pauta, mas o requerimento foi rejeitado. Na votação do mérito, apenas PT, PSOL, PSB e Rede foram 100% contrários. Deputadas que defendem causas indígenas fizeram um protesto com cartazes no plenário. Também contrárias ao projeto, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, e a presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, Joenia Wapichana, acompanharam a votação. O projeto foi pautado no plenário em resposta do presidente da Câmara, Arthur Lira, PPAL, ao anúncio do Supremo Tribunal Federal, STF, de retomada do julgamento que discute a implantação do marco temporal. O chamado Marco Temporal das Terras Indígenas estabelece que os povos originários só têm direito às terras que já eram tradicionalmente ocupadas por eles no dia da promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988. Na prática, a tese permite que indígenas sejam expulsos de terras que ocupam, caso não se comprove que estavam lá antes de 1988, e não autoriza que os povos que já foram expulsos ou forçados a saírem de seus locais de origem voltem para as terras. A circulação de vento sobre a América do Sul em vários níveis da atmosfera, e o deslocamento de uma baixa pressão atmosférica do interior para o litoral de São Paulo, geram muitas nuvens de chuva sobre o Sudeste, em parte do Paraná e de Mato Grosso do Sul. Mas a umidade aumentou no Centro-Oeste e nuvens carregadas também crescem no Centro-Oeste. Outras nuvens carregadas crescem na região Norte por causa do excesso de umidade do calor e pelo Leste e Norte do Nordeste. O ar frio de origem polar ainda atua sobre o sul do Brasil. Previsão do tempo para o Brasil para 31 de maio de 2023, quarta-feira. Região Sul. Áreas de instabilidade se afastam da região Sul, mas ainda chove no Centro-Norte e no Leste do Paraná. No Centro e Sudeste do Paraná e no Vale do Itajaí ocorrem só chuviscos. No Oeste e no Sul do Paraná e em Santa Catarina e no extremo Norte do Rio Grande do Sul, o sol aparece entre muitas nuvens, mas não chove. Nas demais áreas do Rio Grande do Sul, o sol aparece o dia todo, junto de algumas nuvens. As temperaturas ficam amenas em todos os estados. Presidente da Confederação Brasileira de Vôlei,
Walter Pitombo Laranjeiras, o Toroca, morreu nesta quarta-feira, aos 89 anos. Nome histórico do vôlei brasileiro, o dirigente estava afastado da presidência da entidade para cuidar da saúde. Ele morreu em casa, na cidade de Maceió, em Alagoas. Toroca assumiu a CBV em março de 2014, com a saída de Ari Graça para a presidência da Federação Internacional de Vôlei. Ele foi reeleito pela primeira vez em 2017 e renovou o mandato para mais 4 anos em 2021, quando pela primeira vez em mais de 45 anos houve eleições com presença de oposição para a gestão da entidade máxima do vôlei brasileiro. Toroca se afastou em fevereiro deste ano. O presidente fez parte de seu tratamento de saúde em São Paulo, de onde havia voltado para Alagoas há cerca de 20 dias. O dirigente precisou voltar ao cargo no momento do afastamento do então presidente em exercício, Radamés Latari, em desdobramento do caso Wallace. Com o retorno de seu vice-presidente, Toroca voltou a se afastar. Radamés, que assume como presidente em definitivo, fez uma publicação em pesar pela morte do antigo dirigente. Amigos, infelizmente o voleibol brasileiro perdeu hoje sua maior liderança, e eu perdi um dos maiores amigos que a vida me presenteou. Difícil encontrar palavras para descrevê-lo, mas acredito em um ser diferenciado, inteligente, amigo, leal, companheiro, parceiro, família. CRB, Flamengo e Mangueira eram suas outras paixões além do voleibol e sua família. Que Deus o receba de braços abertos. Até breve, meu amigo, disse Radamés. Os estados vão fazer mudanças no formato de cobrança do ICMS sobre a gasolina a partir desta quinta-feira. Primeiro, a nova medida deve elevar o preço médio do litro do combustível no Brasil. Veja mais abaixo, segundo estimativas de consultorias. O tributo estadual passará a ser cobrado com uma alíquota fixa, em reais, de R$ 1,22 por litro a partir de quinta. O valor é válido para todos os estados. Até esta quarta-feira, 31, o imposto era calculado em uma porcentagem do preço, que varia de 17% a 23%, dependendo do estado. De acordo com a estimativa do Centro Brasileiro de Infraestrutura, CBIE, nesse formato, a média atual do ICMS cobrado pelos estados era equivalente a R$ 1,0599 por litro de gasolina, abaixo da alíquota fixa que vai passar a valer, com a vigência do valor AD-REM, de R$ 1,22 litro, a partir de 1º de junho, um aumento médio de R$ 0,16 litro, o que representa um aumento médio de 22% no preço final ao consumidor, na média Brasil, afirmou a CBIE. Segundo o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal, CONCEFAZ, que reúne secretários de finanças dos estados, o novo formato de cobrança foi definido utilizando o conceito de essencialidade dentro do contexto de uma alíquota única, nacional. A mudança no cálculo